Boa tarde, meu nome é Maria Luísa Brasil. Eu sou autora do livro Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, publicado em 2017 pela editora Sejamos Luz, através de uma matéria que saiu no jornal A Crítica. Eu vendia doces na escola para arrecadar dinheiro. Caso você tenha interesse em adquirir o livro, eu estou vendendo ele no valor de R$30. Aqui no Iranduba, R$30, e para outros municípios ou estados, R$35. É só entrar em contato comigo pelo Instagram, Maria Luísa Brasil Escritora, ou pelo meu perfil no Facebook, Maria Luísa Brasil. Ou aqui na página, Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós. E você que está chegando aqui agora, por favor, não se esqueça de seguir a página. Também sou autora do Ela Mora, Crônicas, Contos e Cartas, publicado em 2020 pela Filos Editora. Organizadora e coautora do livro Diversidade Poética, entre linhas, rimas e versos, publicado em setembro de 2022. Hoje eu estou aqui para fazer um agradecimento ao escritor Odenildo Sena, que é paraense. E eu já havia divulgado o trabalho dele na minha página há acho que 1 ano, 2 anos. E ele soube que eu estou tentando levar os autores que eu já divulguei, que eu conheço pessoalmente ou já conversei, para outras escolas, divulgar para os jovens, levar para bibliotecas. E hoje eu recebi alguns exemplares dos livros dele, Aprendiz de Escritor, sobre livros, leituras e escritos, Odenildo Sena. Publicado pela editora Valer. Eu agradeço muito pela oportunidade, por ele acreditar no meu trabalho, na dedicação que eu tenho em levar a literatura amazonense e nacional para os novos leitores e escritores. E eu vou ler a sinopse aqui do livro. Para quem tiver interesse em adquirir o livro, pode adquirir pelo site da editora Valer. Bom, eu vou começar com a biografia do escritor. Odenildo Sena é formado em Letras pela Universidade Federal
do Amazonas, onde foi professor do Departamento de Língua e Literatura Portuguesa desde 1980, tendo se aposentado em 2012. Em 1982, especializou-se em Psicologia do Ensino-Aprendizagem pela Universidade de Campinas. Em 1985, obteve o título de mestre em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com a dissertação A Semântica do Poder, onde analisa a influência de um dado universo léxico próprio do período ditatorial. Em 1997, defendeu na mesma universidade a sua tese de doutoramento, de Fernando a Fernando, as teias ideológicas do poder, onde analisa o discurso dos dois primeiros presidentes civis eleitos após o regime militar. Reside no Porto, Portugal, desde 2017. É autor dos seguintes livros: A Engenharia do Texto, um caminho rumo à prática de boa redação, 4ª edição, Valei 2011. No Tempo de Eu Menino, Crônicas, Valei 2015. Mazelas do Livro Didático, Ensaios, Valei 2016. Tempos de Memória, Crônicas, Casa Literária, 2016. A Engenharia do Texto, o caminho rumo à boa redação, Chiado Books, Lisboa, 2018, publicado em 2018. Palavra, Poder e Ensino da Língua, Ensaios, 3ª edição, Valei 2019. Aprendiz de Escritor, sobre livros, leituras e escritos, Valei 2020. Odenildo Senna, A Felicidade Precisa de Loucura. 6 estações rascunham o autor dessas crônicas escolhidas, separadas. São frestas da história de vida de Odenildo Senna, ou fragmentos dela. Reunidas, narram a vivência de um menino, de um jovem, de um homem encorajado a desvelar-se cada dia mais na porção mais amorosa de suas alegrias, tristezas, incertezas, revoltas e agonias existenciais. As crônicas estão arrumadas como pratos postos à mesa para serem saboreadas, com direito à escolha. São 6 tempos das lições de casa, de aprendizagem com a vida, das memórias de menino, de um observador à espreita das memórias da sala e de tempo de pandemia. Neste nosso tempo da pressa voraz e da falta de tempo, Odenildo Senna torna possível escolher as crônicas de um tempo. O leitor, a leitora, irá, com sensação de fome, querer degustar os outros tempos, como iguarias agasalhadas em panelas preciosas. O menino de Santarém, criado em Manaus, no bairro São Raimundo, fez estripulias, sim, como bombonzeiro, no cinema ideal. Conseguiu o passe livre para assistir aos filmes e devorar alguns dos bombons que deveria vender. A prestação de contas nunca batia. Dividiu-se nas tarefas, desafios e traquinices do dia a dia, e na atualidade se entrega completamente nas tantas crônicas nas quais o filho mais novo, Eric, e a mãe, Dona Carminha, são figuras
centrais: o cinema ideal, os cinemas da infância, a marcenaria. Os episódios da pandemia e mais recentemente a ruazinha onde mora, em Lessa, na Palmeira, Portugal, compõem as outras passagens da vida do escrevinhador atento. Na leitura das crônicas, não somente cena relata acontecimentos, como também nos descobrimentos. Na leitura das crônicas, não somente cena relata acontecimentos, como também nos descobrimos participantes, recordando ou imaginando como seria aquela cena. Eita, lá vem a chuva, o tempo de algazarra, de tomar banho, dançando com as águas do céu, sem medo de adoecer. No conjunto, as 115 crônicas são tratado do cotidiano, cada uma desta pronta para emendar com outro acontecimento. Nada se perde. Afinal, um texto não é apenas um repositório de informações, é pretexto, um despertador afoito que aciona lembranças e segredos adormecidos em nossa alma. Quanto ao menino que tenta apressar o tempo para alcançar a juventude, hoje ele é um homem a descobrir a importância do andar mais lento, de deslizar na mansidão dos rios, na contínua preparação do momento do grande encontro, do abraço indissolúvel. Ele sabe bem das sensações produzidas pelas 4 estações que compõem a sinfonia da vida. Afinal, como ser feliz sem ter loucura? Ivânia Vieira é jornalista e professora da Universidade Federal do Amazonas. Obrigado, Odenildo Lucena, pelo livro. Eu vou ler também, pode ter certeza. Eu vou aproveitar. Que os meninos das escolas às quais eu escolhi para doar vão amar a sua obra. E eu descobri também que uma professora, uma dessas escolas, uma das professoras, usa seu livro Aprendiz de Escritor como apoio em sala de aula. E ela lhe mandou um abraço, um grande abraço. Vou ler mais alguns trechos aqui, aí depois eu leio o segundo. Minha alma é uma orquestra oculta, não sei que instrumentos tangem e rangem, cordas e harpas, tímbalos e tambores dentro de mim. Só me conheço como sinfonia. Fernando Pessoa, livro do Desassossego, página 292. Eu vou ler a carta ao mestre, escrita pelo Tenório Teles. E a crônica, a gramática do Milton Atum, que se encontra na página 279. Tá bom?
aqui para dar um gostinho para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Odenildo. Eu vou estar deixando o arroba dele na legenda. Aí caso você tenha interesse em adquirir o livro, você pode adquirir pelo site da editora e conhecer o site, as crônicas do autor pelo Facebook Odenildo Sena e pelo Instagram. Carta ao mestre. Escrever parece coisa de quem vive, no embate com as águas, confrontando os banzeiros, ventos e principalmente a incerteza das distâncias e da chegada ao porto. Numa viagem, um capitão e seu barco vivem dias de boa navegação, outros nem tanto, e há aqueles de remanso, que não saímos do lugar. Pensei nisso, velho mestre, porque em meio às prozelas que tive de atravessar ao longo deste ano, fui dar num curso de águas remansosas, e como o comandante de Romero, que quase foi vencido pelas sereias, também tive de me lançar a tarefa de escutar o silêncio e decifrar a fala das águas. Fui em busca do fio da imaginação, de um lampejo que me ajudasse na tesitura do texto prometido, pois eu encontrei, por acaso, contando ao mestre, que me ensinou a magia e o estranho poder das palavras, como encontrei um mote, e as palavras foram se tecendo, e juntos agora acompanhamos essa teia texto. Foi assim, li as crônicas de A Felicidade Precisa de Loucura, e não consegui iniciar o alinhavo. Fiquei ruminando, boi perdido no campo, pensando por onde começar. E assim o tempo foi ruminando as coisas e eu dentro dele. Dia desses, pensei, vou folhear alguns livros, quem sabe não estrala a centelha. Pois bem, navegando as páginas de uma biografia de Boccaccio, me deparei com recortes de suas cartas, uma em especial, em que rende homenagens ao seu mestre, adorado Francisco Petrarca, que ajudava com suas obras a debelar as misérias de fortuna, e com quem muito aprendeu sobre o ofício do verso. É bonita essa relação entre mestre e discípulos, como um vai se acrescentando do outro. Foi assim que voltei às crônicas para urdir essa apresentação, que na verdade é uma carta em que entrelaço percepções e lampejos de coisas que me chamaram a atenção. Sobressai no seu livro a delicadeza dos textos em amassadeira, nos remete à infância, a um tempo em que as crianças inventam seus objetos de divertimento. Na crônica, rememoras a experiência de ensinar ao filho Eric na crônica, rememoras a experiência de ensinar ao filho Eric o prazer da criação desse mastodônico veículo e o aprendizado e a alegria de ter construído o próprio brinquedo. Percebi no livro a presença de reminiscências e até certa nostalgia das paisagens da infância, coisa tão cara a todos nós.
Pensei na minha tapeçaria, da meninice, quando relembras o igarapé de São Raimundo e Glória, que há muito vive mesmo somente no esforço das lembranças. Notei que o livro são instantâneos de momentos que expressam a sua jornada de vida, como um menino de beira d'água, solto na rua, num tempo em que as ruas eram territórios livres. Depois foi crescendo, estudando até virar homem de ciência, preocupado com as coisas do mundo e mestre da língua, além de ensinar meninos às vezes um pouco rudes a olhar o coração das palavras, decifrar a pulsação e a intensidade e falas que nelas estão contidas, como misivistas dos tempos da velha Remington, em que as palavras eram marteladas. Aprendeste na munheca a escrever as palavras e fixar a memória da inconstância do mundo, pois foi com o Senhor, mestre querido, que aprendi que as palavras dizem muito, similes como relatam as musas do poema, do lendário Êxodo. Contém mistérios. Aprendi que elas gritam, ficam revoltadas, às vezes se guardam, como mulheres caprichosas. Para conquistá-las é preciso manho, adoçá-las, e foi dessa forma, com muita parcimônia e um pouco de atitude, que consegui conquistá-las e tresmalhar esta carta em que o cérebro registro essas impressões que testemunham meu apreço pelo seu trabalho e pela humanidade de suas crônicas. E voltando a Boccaccio, que tanto esmero tinha com as palavras, concluo esta carta que mais parece um capitão navegando águas raivosas. Companheiros, nos vou assanheis comigo. O negócio foi diverso do que penseis. E assim concluo com esse florilégio de lampejos sussurrantes, seu velho aluno, Tenório Teles. Nossa, que lindo, que incrível. Introdução. Quando menino, no bairro de São Raimundo, eu tinha uma inveja danada dos mais velhos. Na perspectiva da minha meninice, eles podiam fazer tudo o que a mim era proibido, ou não cabia à minha idade de frangote. Apaixonado por cinema, lembro-me, por exemplo, de que era hábito meu ficar por um longo tempo me remoendo diante das 5 vitrines que mostravam os cartazes com os filmes a serem exibidos à noite, durante a semana, na imensa tela do cinema ideal, no canto direito inferior de quase todos os cartazes, a plaquinha indesejável, indicativa de que o filme era proibido para menores de 18 anos. Isso me causava uma grande revolta. De calça curta e suspensório, via naquela proibição uma tremenda injustiça contra mim e meus colegas do mesmo tope. Em minha indignação de menino, tudo que eu queria então era apressar o tempo. Tudo que eu desejava era que as minhas noites de sono consumissem o tempo com velocidade para eu crescer e me tornar dono das minhas ventas, como dizia a mãe.
Mal sabia que, bem mais tarde, eu daria tudo o que tivesse para voltar a viver naquele tempo de menino. Hoje, aos 70 anos, e bem distante daqueles tempos de menino, dou-me conta de que a implacabilidade do tempo e de seus efeitos irreversíveis na matéria perecível que sustenta a vida está na lentidão do corpo e da mente. A rapidez com que eu esticava o braço para pegar um livro no alto da estante já não é a mesma. Em lugar da firmeza e da cadência, em uma caminhada sobreviveram meus passos lentos e imediatos, como o auxílio de uma bengala, os degraus e os desníveis, antes meros trampolins dos meros caprichos, agora representam duros obstáculos a serem transpostos. O sono, sempre fiel aliado em tempos passados, e para quem hoje eu tremo a bandeira branca em sinal de paz e convivência, desenha ironicamente de mim e torna as minhas noites mais longas. E tem mais: as habilidades domésticas de bombeiro, eletricista e marceneiro, que exigiam flexibilidade do corpo e dos músculos, tornaram-se meus heteronônimos. O passado, a lembrança de certas ideias e palavras guardadas na memória de longo prazo, exige de mim um tempo maior de espera, e tal qual um computador cansado, cujos gigabytes que alimentam sua memória RAM, já não são suficientes para acessar com rapidez os arquivos desejados. Rebelar-se contra essas verdades? Claro que não. Seria insensato, além de inútil, maquiar-se para fazer desaparecer as rugas e fingir uma juventude que já ficou para trás, como disse Norberto Bobbio. A mais implacável das descobertas nessas alturas da vida, entretanto, repousa em três certezas: a da existência de um estoque quase inesgotável de passado, e da evidente carência de futuro, e a irreversibilidade do tempo. A primeira certeza me leva a constatar que meu bem mais valioso é a memória, repositório das minhas lembranças, das minhas convicções e tentações, das minhas alegrias e sofrimentos, dos meus acertos e erros, dos meus sonhos e frustrações, das minhas paixões e desatinos, das minhas perdas e ganhos, das minhas aprendizagens e negligências, das estradas que percorri e das que preferi evitar. Se aos 70 anos o meu passado se tornou longo, a segunda certeza me acorda para o fato de que o meu futuro encolheu e aponta para a mais inevitável ocorrência da natureza humana, a finitude da vida. Isso me faz lembrar um trecho da canção do Nelson Cavaquinho, que diz assim: por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Por fim, e esta é uma descoberta que me coloca
entre a alegria e a dor. A irreversibilidade do tempo me joga na cara que o que eu fiz de bem aos meus e à humanidade ficou sacramentado em nossa história particular, já o que eu deixei de fazer jamais poderá acontecer, porque aquele espaço de tempo já não existe mais. Foi tragado por um pedaço consumado da vida. De qualquer modo, se nos arroubos dos tempos de menino em São Raimundo eu tanto apressava o tempo, hoje, tendo chegado aos 70 anos, quero navegar, porque já tive muita pressa, e tudo que eu mais anseio é que o tempo deslize como a mansidão dos rios, que apesar da certeza inabalável de seu destino, não tem pressa alguma, em se encontrar com o abraço do oceano. Para terminar esta crônica em forma de introdução a este meu novo livro, volto a dizer que hoje meu bem mais valioso é a memória. A memória me faz lembrar que todos os acontecimentos que nela descansam tiveram seu tempo e sua hora debaixo dos céus. As 115 crônicas escolhidas e reunidas nesta Sinfonia do Tempo, portanto, representam um pouco de cada recorte desse tempo. Boa leitura. Deixa eu ver aqui. Tempo das memórias de sala de aula. Lembrando que eu ainda tenho alguns números da rifa que eu estou do Pix Premiado que eu estou promovendo para me ajudar com as passagens da faculdade. Se você tiver interesse em ajudar a adquirir, o prêmio é um kit quase masculino, um perfume e um desodorante em spray. Você pode estar entrando em contato comigo pelo message da página Pensamento de Mim, Você e Todos Nós, ou pelo meu Facebook, Maria Luísa Brasil, ou pelo Instagram, Maria Luísa Brasil, escritora. A crônica do Milton Atum. Nossos horários à noite coincidiam na trajetória para a sala de aula. Nossos horários à noite coincidiam na trajetória para a sala de aula, no velho Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas. Sempre nos encontrávamos no balcão da cantina para um cafezinho. Embora pouco o tempo permitia que entre o vai e vem da xícara quente trocássemos ideias sobre o momento político do país, sobre a universidade e, claro, jogássemos conversa fora. Da cantina, caminhávamos até o corredor central dos blocos de sala de aula, papeando sobre os últimos assuntos de lá. Cada um seguia para seu espaço de tempo, para seu espaço de trabalho. Era uma espécie de ritual. 2 vezes por semana. Naquele semestre, andava eu às voltas com a prática de ensino de língua portuguesa para uma turma do curso de letras. Tentava convencer os futuros professores de que a teoria gramatical em sala de aula deveria ser bastante
relativizada. Ensinar a gramática com o propósito do aluno aprender gramática, ou seja, como um fim em si mesmo, mais do que ajudar, só atrapalha. Mais do que ajuda, só atrapalha. O melhor caminho, pregava eu, o contato permanente com a leitura e a escrita, de forma sistemática e orientada, o que não impede de se contar com a gramática, com um livro de consulta. O que não impede de se contar com a gramática como um livro de consulta. O domínio da teoria gramatical arrematava eu. Não tem como consequência mágica e natural escrever bem. E não são poucos eximínios conhecedores das regras gramaticais, que são péssimos escritores. O jogo é outro. Num desses rituais do cafezinho, surpreendiu com uma pergunta inesperada e capciosa. Newton, você sabe identificar uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, reduzida de indefinitivo? Olhou-me surpreso, com um risinho de descontração no canto dos lábios. Não faço a mínima ideia, Odenildo. O máximo que me vem à lembrança são as coordenadas adversativas. Dei uma boa gargalhada. Expliquei a ele a razão da pergunta e parti rumo ao encontro de meus alunos de prática de ensino. Contei-lhes o acontecido. Um misto de espanto e descrença tomou conta da sala de aula. Milton Atum não conseguia identificar uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo, mas era capaz de escrever relato de um certo Oriente, que à época começava a revelar para o Brasil e o mundo um de nossos mais aclamados escritores contemporâneos. Esta crônica está no livro A Felicidade Precisa de Loucura. Autor Odenildo Sena. Publicado pela editora Valer. Se você tem interesse, você pode estar entrando no site da editora para adquirir. Aí eu só vou ler a sinopse mesmo, a orelha, por causa do tempo. Mas este é o livro Aprendiz de Escritor, sobre livros, leituras e escritos. Publicado também pela editora Valer. Em 2020. Este novo livro do professor e escritor Odenildo Sena encontra-se reflexões sobre seu envolvimento com a cultura e particularmente com o texto impresso. Sua prosa possui uma leveza estilística impressionante, como se o autor estivesse dizendo a sua fala em um diálogo com o leitor. Eximínio no escrever, consegue mesclar um português fluente com coloquialismos que dão mais sabor aos textos em suas crônicas ou memórias. Difícil definir que gênero pertencem. Esclarece-nos sobre as dificuldades
da produção escrita, sobre escritores com cujos livros, sobre as dificuldades da produção escrita, sobre escritores com cujos livros se envolveu, desaguando na sua infância, numa Manaus de meados do século passado. É delicioso ver como ele, antecipado às aventuras literárias da idade adulta, comenta sobre o escambo de gibis entre os garotos do bairro em que se criou. O título é ilustrativo do seu diálogo com autores com quem se envolveu, pois Aprendiz de Escritor, um título bastante modesto, nos remete a um livro de Carlos Drummond de Andrade, Contos de Aprendiz, a quem o autor considera, junto com Manuel Bandeira, poeta de grande expressão. Também comenta autores de porte de Saramago, Machado de Assis, Milton Atum. Lemos sobre o hábito que tinha de frequentar livrarias, hábito arraigado em jovens que se formaram sob o signo do livro, e também o vemos envolvido com as novas tecnologias, curtindo os livros digitais, sem, entretanto, perder a paixão pelos impressos. Ler este livro é viajar não só pelo mundo pessoal de quem o escreveu, mas tomar ciência dos dilemas que se colocam perante os intelectuais neste momento da vida. Marcos Frederico Runge, doutor em literatura e professor aposentado na Universidade Federal do Amazonas. Aprendiz de Escritor é o título modesto deste livro de Odanildo Sena, mas somos nós, leitores, que aprendemos muita coisa sobre a aventura da escrita literária, que percorre as páginas desta belíssima coletânea de crônicas, memórias, comentários e impressões de leitura. Milton Atum. E é isso. Novamente, eu agradeço muito ao escritor Odanildo Sena por acreditar no meu potencial, na minha força de vontade em querer levar para as escolas onde eu estudei, as escolas onde eu me apoiam aqui no meu município e que eu estou conhecendo através de convites de escritores e professores e pedagogos para expor os meus trabalhos e divulgar o meu livro, que eu tive bastante, eu pensei que eu ia ter bastante dificuldade para publicar, porque o professor que me descobriu como escritora, ele sempre dizia: Maria, não vai com pressa, porque tu pode se frustrar. Porque um dos melhores escritores levou 8 anos para publicar um livro. E eu consegui publicar em menos de 2 anos, 3 anos. Graças à matéria que saiu no Jornal Crítica. Porque se não fosse aquela moça ter se solidarizado com a minha história, ter se comovido com a minha faina de vender os doces no colégio para arrecadar o dinheiro, eu não teria conseguido. Eu queria ter feito um curso de escrita criativa e eu não consegui, por causa que eu estudava em uma escola de tempo integral e a escola não ia me liberar. E também eu não tinha o dinheiro, mas eu
entre aspas, não tinha o dinheiro, porque eu tinha começado a vender os doces e já tinha uma boa quantia guardada para pagar uma editora, começar a pagar. Só que eu queria investir nesse curso de escrita criativa, de escrita criativa, e não deu certo, porque a escola não permitiu e os meus pais no início ainda não acreditavam muito nisso, que eu queria seguir como escritora. Mas depois de um tempo, a minha mãe viu que é o que eu quero e começou a incentivar. Eu consegui vender os doces, eu consegui o patrocínio do escritor Júlio Antônio Lopes, do advogado Júlio Antônio Lopes e Cassius Clay e de outros voluntários. Recebi os 400 exemplares e eu vendi no primeiro lançamento, no lançamento do livro, Pensamentos de 1802, que foi publicado na Escola de Vasconcelos, eu recebi 400 exemplares e eu vendi 375 livros de forma independente. E os outros eu fiz sorteios, dei para a escola onde eu estava estudando, Isaías, que foi lá na quadra onde eu publiquei o livro, e eu recebi apoio dos professores. E eu ainda recebo apoio dos professores, de muitos professores. E é isso. Se você assistiu até o final, se você tiver interesse em adquirir a rifa do Pix premiado, o Pix premiado para concorrer ao prêmio Quase masculino, o kit Quase masculino da O Boticário, pode estar entrando em contato comigo. Ou se você não quiser o kit, só quiser apoiar mesmo, pode estar doando no valor no meu Pix e colocando lá na descrição. Ajuda, que aí eu vou saber. Ou pode, se você for comprar os números, coloca os números na descrição, por favor. Ou procura o meu ou entre em contato comigo pelo Messenger e me envia o comprovante com os números, que fica bem mais fácil. Tá bom? Obrigada. E por favor, se você gostou e assistiu até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal no YouTube, Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, que eu criei recentemente a pedido de algumas pessoas. Então eu tô fazendo, enquanto eu não consigo a quantidade de inscritos necessárias para começar a fazer as lives ao vivo, eu tô fazendo as lives no Facebook, Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, que é neste perfil. Aí eu gravo aqui e depois eu salvo lá, porque gravando aqui fica salvo só por 30 dias. Obrigada, é isso. Boa noite e um ótimo final de semana.